Pessoal, vídeo aula 2, parte 3. Agora sim, agora a gente vai pegar o nosso primeiro elemento de circuito, o resistor, e estudar a resposta do resistor em corrente contínua. Este material, você já dispõe esse material no arquivo de número 2 de apresentação, o arquivo onde diz a resposta RLC em corrente contínua e corrente alternada. São vários slides. O primeiro slide que vocês vão encontrar aí no material é esse slide aqui, ó, reproduzido aqui na TV. Resposta de um circuito resistivo em CC, resistor em corrente contínua. Então, a gente tem um circuitinho aqui com uma fonte de 12 volts, um resistor de 2 ohms e o gráfico aqui de comportamento das nossas grandezas elétricas, que serão 3. A tensão, a corrente e a potência, certo? A gente vai utilizar uma cor para cada grandeza aqui. Vamos utilizar o azul para tensão, o vermelho para corrente e o verde para potência. As cores que vocês têm aí na apresentação, ok? Essa apresentação aqui, para ela ter ficado perfeita, a gente poderia ter colocado aqui a representação de um interruptor fechando num instante de tempo definido, tá? Mas esse conteúdo do slide que vocês dispõem, a gente vai examinar eles em detalhe e vocês vão acompanhar comigo a linha de raciocínio para a montagem desse gráfico que você já tem pronto. Para isso, nós vamos utilizar o nosso quadrinho aqui. Então vejam, aqui a gente tem o nosso gráfico, uma escala de tempo aqui em milissegundos, e aqui uma escala que vai ser múltipla para nossas 3 grandezas. Nós vamos utilizar, conforme combinado, né, o azul para tensão, então eu vou registrar aqui, ó, a tensão V em azul, o vermelho para nossa corrente, vou registrar aqui então, corrente vermelha, e a potência em verde. Então, potência P em verde. Observem aqui que eu coloquei as 3 letras representativas dos símbolos das nossas 3 grandezas. Tensão, corrente e potência, VIP, né? V, I, P. Todas as 3 letras, elas estão minúsculas. Isso é uma convenção. Sempre que a gente representa uma grandeza pelo seu símbolo em minúsculo, isso significa valor instantâneo da grandeza. Quando a gente coloca maiúsculo, é o valor médio, ok? Então, num gráfico, o gráfico ele trata instante a instante. Nós vamos representar, né, o símbolo das nossas grandezas com letras minúsculas. Bem, aqui está o circuitinho associado, né? Uma fonte de tensão de 12 volts, um interruptor fechando, ó, e aqui está o instante de tempo indicado quando o interruptor fecha. O instante de tempo de 0 segundos. E aqui o nosso resistor de 2 ohms, ok? Então, no gráfico, né, vamos iniciar registrando aqui, ó. O gráfico aqui tem o nosso 0 de tempo, depois 5, 10, 15, 20 milissegundos, ok? Muito bem. Então, até tempo 0, essa nossa chave, esse nosso interruptor, está absolutamente aberto. A tensão aqui nos terminais do nosso resistor, a corrente vermelha e a potência. Até fechar o interruptor, até o instante de tempo t igual a 0, o que vai acontecer? A nossa tensão azul aqui, ó, vou colocar aqui um azul, ó, ela é 0 volts. A nossa corrente vermelhinha, ela é 0 ampere, ela está aqui em 0. A nossa potência, se não tem corrente, não tem tensão, né, não tem potência. A nossa potência verdinha é 0 watts. Tudo 0.
E agora o que acontece, pessoal? Agora aqui a gente já vai iniciar o entendimento do comportamento de cada um dos elementos do circuito, as peculiaridades de cada um. Neste caso, a gente está tratando do resistor, né? O conhecimento é o seguinte: um resistor, ele admite variação brusca de tensão e também de corrente. Ou seja, a variação brusca admitida no resistor de tensão, sim, o resistor admite variação brusca de tensão. Com relação à corrente, o resistor admite variação brusca de corrente? Sim, também. Então, essa é a peculiaridade do nosso elemento resistor. Um resistor, ele admite que a tensão varie bruscamente. Ela vá de 0 para um determinado valor instantaneamente, com aquela taxa de variação que a gente viu, infinita, né? Então, ele admite uma taxa de variação infinitos volts por segundo, se estabelecendo seus terminais. Da mesma forma, ele permite que a corrente varie bruscamente. Se ele não tem nenhuma corrente circulante, a corrente circulante é zero, é nula, ele admite que essa corrente instantaneamente, né, varie para um determinado valor. Então, admitir variação brusca significa admitir variação instantânea da grandeza. Admitir taxa de variação infinita, né? Aceitar uma frequência de infinitos hertz, ok? Então, o nosso resistor, ele tem esse comportamento. Ele admite a variação brusca tanto de tensão quanto de corrente. Isso significa o quê? Quando se fechar esse interruptor no instante de tempo t igual a 0, a tensão que vai ser medida nos terminais do resistor, instantaneamente vai ser a tensão da fonte, né, que está sendo aplicada nos terminais do resistor. Esses 12 volts, eles vão surgir instantaneamente. Então vejam aqui, ó, a nossa tensão azulzinha, ó, ela sobe aqui, ó, no instante de tempo de t igual a 0, ela sobe instantaneamente de 0 para 12 volts. E ela vai permanecer sempre nos 12 volts. Ok? Enquanto estiver fechado o interruptor. Ora, se o resistor ele admite também a variação brusca de corrente, isso significa que, fechado o interruptor, a nossa corrente vai variar de 0 para o valor que ela deve ter em função da oposição oferecida pelo nosso elemento resistor, em função da resistência ômica. E nesse caso, o nosso circuito está mostrando que a resistência ômica do nosso elemento resistor aqui mede 2 ohms. Então, aplicando a lei de Ohm, né, o valor médio da nossa corrente vai ser a nossa tensão 12 volts, dividido pela resistência 12 ohms, ela vai assumir um valor constante de 6 amperes, ok? Então vejam, no instante t igual a 0, fechou o interruptor, a nossa corrente vermelhinha instantaneamente varia de 0 a 6 amperes e ela vai ficar sempre 6 amperes, enquanto o interruptor estiver fechado. Ok? Muito bem. Com relação à potência, pessoal, nós já sabemos, a potência ele é o produto tensão-corrente. Então aqui, vejam aqui, ó, nós temos em letras minúsculas, ó, valores instantâneos. A potência instantânea é o produto da tensão instantânea pela corrente instantânea. Então no gráfico, se a gente fizer a cada instante de tempo o produto da corrente pela tensão, né, o que vai acontecer? Em todos os instantes de tempo, a corrente vai ter sempre o mesmo valor de 6 amperes, e em todos os instantes de tempo, a tensão vai ter sempre o mesmo valor de 12 volts. Então, qualquer instante de tempo que a gente escolha aqui,
a nossa multiplicação vai ser 12 volts por 6 amperes. Ou seja, tanto a tensão quanto a corrente tem um valor constante. O valor médio de uma constante é a própria constante. Se a tensão é sempre 12 volts e não varia, na média ela é 12 volts. Se a corrente é 6 amperes, não varia, na média ela é 6 amperes. Então, 6 amperes, 12 volts, vai dar uma potência verdinha de 72 watts. Então aqui, ó, instantaneamente, quando fechar o interruptor, a nossa potência assume o valor de 72 watts. E vai permanecer 72 watts enquanto o interruptor estiver fechado. Então aqui, o cálculo que nós fizemos foi 12 volts, 6 amperes, 72 watts. Ok? Observem que o resultado do valor da potência média, né, 72 watts, é um valor sempre positivo, né? Este fato de cada instante a nossa potência ter valor positivo tem um significado físico. O sinal positivo para uma potência tem o significado físico de que ela flui, a potência P flui da fonte para o elemento. No nosso caso aqui, o elemento é o resistor. Então, o sentido do fluxo da energia, o sentido da potência, é sempre o mesmo, da fonte para o elemento. Ou seja, não tem devolução dessa potência. Toda a potência que a fonte entrega para o resistor, ele vai realizar a conversão dessa potência elétrica em outra forma de potência. Nós vimos, se esse resistor de 2 ohms, ele de fato existir fisicamente, ele for um resistor, né, por exemplo, de um ferro elétrico, né, de um aquecedor qualquer, ele vai transformar toda essa potência elétrica em potência térmica, em calor. Se ele for um modelo representativo de um equipamento qualquer, um motor, né, essa conversão é outra, é potência elétrica em potência mecânica, por exemplo. Tá certo? Vai depender daquele aspecto que a gente já tratou, de efetivamente existir fisicamente esse resistor ou ele ser só um modelo representativo de uma conversão de energia elétrica em qualquer outra forma de energia. Ok? Neste caso aqui, então, nós temos que a potência flui da fonte para o elemento resistor, sempre nesse sentido. Jamais haverá sinal negativo de potência, jamais haverá sentido de retorno dessa potência para a fonte. Toda a potência que a fonte entrega para o resistor é convertida, certo? Ela, em nenhuma parcela sequer, ela é armazenada para depois ser devolvida para a fonte. Não. Tudo que o resistor recebe de potência, ele converte em outra forma de potência. Térmica, mecânica, luminosa, etc. Ok? Então, o significado físico de um sinal positivo de potência está associado ao sentido em que ela flui. Positivo, ela flui da fonte para o elemento. Nós vamos ver outras situações, né, onde vai ocorrer uma série de valores negativos de potência, que vai ter a significação de que ela flui do elemento para a fonte, ela está sendo devolvida, né? Muito bem. Ora, então, de uma forma geral, como é que a gente poderia dizer como é que se comporta o resistor em corrente contínua? Qual é a resposta do resistor em corrente contínua? Nós podemos dizer, né, a partir do conhecimento
de que o resistor admite variação brusca da tensão e da corrente, tá? Se a tensão variou bruscamente, ela se estabeleceu, e o resistor admite que a corrente também varie bruscamente, isso significa que a resposta do resistor em corrente contínua é estabelecer um comportamento da corrente instantâneo, né? Simultâneo com a tensão, tá certo? Então, a resposta do resistor em corrente contínua, né, é reproduzir instantaneamente tudo que ocorre com a tensão na corrente. Então, o resistor, ele admite uma resposta instantânea da corrente e simultânea com a tensão, tá certo? Se a tensão sobe, a corrente sobe no mesmo instante. Se ela decai, a corrente decai no mesmo instante, certo? Ok, então.